Olá, gente. Vamos continuar hoje com essa série de programas que o Canal Rural está realizando toda segunda-feira às 8h30 da noite, falando sobre o Rio+20 e as oportunidades e riscos que o agronegócio brasileiro terá pela frente esse importantíssimo evento das Nações Unidas. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa especialíssima, a doutora Elizabeth Carvalhais, que preside a Abracelpa. A Abracelpa é a Associação Brasileira de Papel e Celulose, que congrega todas as indústrias ligadas à área florestal brasileira e que tem um trabalho tão importante que ninguém sabe. É impressionante. O Brasil tem hoje mais de 7 milhões de hectares de florestas plantadas, o que é um dado extraordinário para exibir na Rio+20 como uma medalha, como um troféu do Brasil frente ao resto do mundo. A doutora Beth, ela está na agricultura agora, na área de florestas plantadas, mas ela é uma executiva conhecida do mercado. Ela vem da área da indústria automobilística, então ela é meio novata no nosso setor, para a nossa sorte, porque sangue novo e bom na agricultura só veio somar. Beth, muito obrigada. Muito obrigado, viu, por conversar conosco aqui sobre Rio+20. Vamos começar colocando uma pergunta bem convencional. Como é que o seu setor, florestas plantadas, está olhando Rio+20? É uma oportunidade? É um risco? Quais são as suas visões sobre esse assunto? Temos um pouco de tudo, mas antes de começar eu quero imensamente te agradecer pelo convite de estar aqui. Isso é, como você mesmo citou, as florestas plantadas no Brasil são exemplares, mas são pouco conhecidas. Até no Brasil. Até no Brasil. Então, nós vamos falar delas, é uma belíssima oportunidade. Voltando a Rio+20, Roberto, há um pouco de tudo. Quer dizer, o Brasil tem seus medos de exposição, nós temos esse fórum paralelo que é a Conferência Mundial do Clima, onde as coisas aí estão extremamente avançadas. A Rio+20 para o setor de florestas plantadas para a indústria é uma grande oportunidade. O que nós esperamos aí? Como é que nós vemos a Rio+20? Nós não imaginamos fazer qualquer discussão climática na Rio+20. Até porque a discussão da Rio+20 transcende a questão climática. Justamente. A questão social, enfim, é sustentabilidade, economia, área social e área ambiental. Justamente. Então, esse é um fórum muito propício para a gente demonstrar como o desenvolvimento florestal, como investimento em plantações florestais, florestas que são as mais sustentáveis do mundo. Eu acho que talvez o público não conheça que as florestas plantadas do Brasil são as consideradas as melhores práticas de manejo florestal do mundo, são as florestas que mais recebem investimento em tecnologia. O Brasil é o primeiro país do mundo em genética arbórea, em clonagem, em ensaios de genética. É o país que produz a árvore mais produtiva do mundo. É um setor mais rapidamente, essa é bela lembrança. O nosso é o menor ciclo do mundo. Nós temos um ciclo de 6, 7 anos e o segundo colocado tem minimamente uma vez e meia o nosso ciclo. Sem falar nos países nórdicos, ficam 40. Ah, bom, esses ficam lá nas florestas muitos anos. E nós temos uma inclusão social tremendamente expressiva, podemos falar disso aqui, quer dizer, a prática através dos fomentos da agricultura familiar em plantação de eucalipto. E do ponto de vista ambiental, aí não há o que questionar, não é? Quer dizer, em todas as espécies arbóreas da natureza, o eucalipto é uma das plantas que mais absorve carbono da atmosfera. Então, o que nós queremos demonstrar é como as florestas plantadas... Beth, só uma curiosidade. Diga lá. Conta para o nosso pessoal da onde que veio o eucalipto e quando chegou ao Brasil, porque é uma curiosidade interessante, ninguém sabe disso. O eucalipto tentava-se aí produzir papel e era muito escasso, a celulose era importada. Eu estou falando aí de 60, 70 anos atrás, mais ou menos. E os eucaliptos começaram a ser plantados para ajudar nas estradas de ferro, nas ferrovias, na queima. E viu-se aí que o eucalipto tinha um bom crescimento. Então, uma das nossas associadas... Veio da Austrália, né? Isso, da família Pfeffer,
eles foram, então, fazer grandes exercícios com ensaios em laboratórios mundiais para ver quais as espécies que poderiam ser trazidas para o Brasil, e encontraram o eucalipto na Austrália. E fizeram diversos ensaios com o eucalipto e trouxeram para o Brasil. E resulta que o eucalipto, em terras brasileiras, ofereceu e oferece ainda hoje resultados ainda muito mais extraordinários do que o eucalipto na própria Austrália. Como a cana no Brasil em relação à Índia, mais ou menos. Isso, sem dúvida. E aí temos aí uma plantação exótica, mas de resultados extraordinários. Então, voltando à nossa Rio+20, o que é importante, nós entendemos, e acho que os ambientalistas entendem assim, os agricultores entendem assim, o poder público também, como as plantações florestais são uma vertente de solução fundamental para o futuro. Que futuro? Um futuro que a gente mede diariamente. Então, nós estamos falando aí, completamos 7 bilhões de população planetária, estamos caminhando para os 9 bilhões, quer dizer, todos os planejamentos estratégicos, as novas tecnologias, os investimentos já olham a demanda... Para 2050. Isso, para 2050. E nós aqui temos que abstrair um pouquinho de celulose e papel, nós temos que pensar na demanda humana sobre madeira. Então, as plantações florestais, elas aparecem como mecanismo de solução de várias demandas. Uma, que quando eu planto, eu não exploro uma floresta nativa. Esse é o ponto número 1. Essa solução é planetária, ela não é uma solução brasileira. É uma solução de todo o mundo. Enquanto eu pegar uma terra já degradada e plantar uma floresta, nós estamos falando claramente de uma agricultura, em lugar de café, de soja, estou plantando árvores, eu resolvo o problema de espaço. Hoje o mundo discute a terra para o alimento, a terra para a floresta, a terra para a energia. Então, essa discussão é árdua em muitos países. Por sorte, não é no nosso, mas é uma tarefa brasileira se inserir na discussão global. A economia de terra, a madeira, a gente tem que pensar muito amplo. Existem hoje estudos interessantíssimos, vídeos, eu faço até questão de te passar logo depois, que demonstram que a madeira, uma plantação florestal, pode oferecer mais de 5.000 usos ao ser humano. Então, você pode pensar em madeira para moradia, que todos conhecem, madeira para papel. O uso celulósico vai ser, no futuro, alguma coisa extremamente abrangente. Inclusive energia. Em tudo, a celulose, etanol celulósico em combustíveis renováveis. Nanotecnologia na celulose, nanocelulose. A nanocelulose faz fibras de roupa, microfibras. A fibra de celulose, é extraordinário ver isso, fará lâminas infinitamente mais leves que o alumínio e muito mais resistentes, capaz de suportar enorme peso. Puxa vida. É espetacular. Todos nós gostamos de um sorvete no Brasil. É importante que as pessoas saibam que celulose faz parte da produção de sorvete. E as pessoas estão aí tomando sorvete, cápsulas de remédio, todas essas cápsulas que compactam o pó dentro do remédio, isso é celulose. Então, o uso celulósico para o ser humano é muito, muito vasto. E o que os investidores do Brasil pretendem fazer no futuro, e esse futuro é de curto prazo, é justamente investir pesadamente no múltiplo uso das florestas. Quer dizer, o Brasil pretende ser reconhecido na comunidade internacional e no país como os maiores investidores em todo o know-how, em todo o conhecimento arbóreo para as soluções do planeta e da demanda do ser humano. Agora, Beth, você colocou há pouco a vertente social da área florestal. Então, vou fazer um intervalinho, mas eu quero voltar a isso, porque isso é um tema relevante. Isso mesmo. Tá bom? A gente já volta já já. Olá, gente. Vamos continuar aqui agora no segundo bloco do programa de hoje, discutindo a área florestal brasileira
na Rio+20, com a doutora Elizabeth Carvalhais, que é presidente da Abracelpa, que é a Associação Brasileira de Papel e Celulose. Beth, você estava conversando conosco no final do primeiro bloco sobre toda essa utilidade da madeira, da floresta plantada para a humanidade, né? Uma diversidade brutal de utilidades, mas você fez uma referência à importância da floresta plantada na questão social, que é um dos 3 pés do tripé da sustentabilidade. Fala um pouco sobre isso, Beth. A pergunta é boa, sabe por quê, Roberto? Hoje existe, assim, essa grande preocupação com o meio ambiente. Então, meio ambiente falam todos, especialistas ou leigos. De econômicos a gente cuida porque tem que dar certo, mas do social não se fala. Então, espero que uma das grandes missões da Rio+20 seja trazer a discussão social para a pauta global, né? Isso é fundamental. A redução da pobreza, que é o grande tema na área social. Com certeza, é importante encontrar meios creditícios que se consiga atender a demanda social. Mas na nossa área, isso se faz há algum tempo já. Você sabe que as nossas empresas, os nossos investidores trabalham num sistema consorciado com a agricultura familiar. Então, imaginemos assim, montando de princípio uma área que está sendo florestada para futura produção, e lá pequenos agricultores rurais, eles são sempre convidados pelas nossas empresas para avaliar o eucalipto também como uma produção adicional dessa área que eles têm, uns mais, outros menos. E nós, então, as empresas provêm o conhecimento, as empresas, mais que isso, mandam grandes especialistas a essa área familiar, estudam a área, por vezes até fazem recomendações ao proprietário de misturar um pouco outros produtos, se for agricultura, se tiver um pouquinho de piscicultura, o que fazer. Isso é zoneamento. Exato. E aí recomendam qual a melhor área para plantar eucalipto. Então, esse eucalipto recebe toda a assistência da empresa em toda sorte de químicos necessários, de proteção da árvore, de silvicultura. O proprietário vai, ao longo do tempo, cada vez mais aprendendo sobre o eucalipto, e ele tem a liberdade sempre de comercializar essa madeira no mercado brasileiro. Não sendo assim, essa madeira será adquirida pela empresa a preços de mercado. Então, Mas existe algum contrato a esse respeito? Ou só a definição de que o preço do mercado é que vai definir a regra? Não, tudo legalmente constituído, tem um contrato, as partes estão protegidas, principalmente o pequeno proprietário. Vantagens daí são inúmeras. Em primeiro lugar, trata-se de uma inclusão social importante, porque essa família, esse grupo de pessoas se entrosa na agenda de uma grande empresa com o benefício educacional que ela vai oferecer. Isso é fundamental no nosso país. A entrada dessas famílias nas áreas das nossas florestas, e você bem citou, são mais de 7 milhões de hectares plantados no Brasil, proporcionam educação, imediatamente saúde. Porque essas grandes empresas entram com grandes complexos nessas regiões. Então, eu tenho dados estatísticos que são importantes. Hoje, mais de 40 mil famílias brasileiras trabalham em fomento florestal. Se a gente multiplicar cada família por 4 elementos, ou 5, quase 700 mil hectares, e nós vamos chegar a 1 milhão rápido, quase 700 mil hectares de plantações florestais no Brasil vêm da indústria familiar rural. 10% da área plantada de florestas já é agricultura familiar. É um número... Depois, agora, nós temos uma fase que eu reputo extraordinária. Nós estamos com os órgãos certificadores, FSC e Serflor. Nós estamos concluindo, e algumas das nossas empresas já aplicaram, a certificação dessas plantações florestais em áreas de agrícola familiar rural. Isso é importante por quê? Por várias coisas. Se eu quiser pensar só do lado empresarial, porque toda a nossa madeira é certificada. E a certificação hoje é mandatória, significa reputação, credibilidade.
É importantíssimo. É um combate claro ao comércio ilegal de madeira. Então, esses senhores entram com a madeira deles nas nossas produções, tão qualificada quanto as nossas. E já protegidos, portanto. Completamente. Depois, vamos lembrar do Código Florestal. O Código Florestal, e nós trabalhamos muito nisso junto com toda a agricultura, você sabe disso, todo o setor privado, é fundamental o pagamento por serviços ambientais, porque sem isso ninguém vai ter estímulo para recuperar a área. Básico, e é o grande avanço do Código Florestal. Então, o nosso fomentado, quando ele planta parcela de eucalipto, ele faz adicionais 20%, 30% de preservação, porque ele precisa disso para ter eucalipto. Então, nós entendemos que esse fomentado tem que ser dono do crédito de carbono gerado pela empresa, pela plantação dele de eucalipto. Ele tem que ter direito sobre os melhoramentos de água que ele faz nessa região. Então, traz a indústria familiar rural para outro patamar no país, para parceiros, para totalmente incluídos, não é aquela coisa assistencialista. Então, nós temos um planejamento, e isso é fundamental, eu acho que nós queremos pavimentar isso na Rio+20. O Brasil vai dobrar a área florestal plantada nos próximos 10 anos. Nós estamos trabalhando com 1,5 ciclo, talvez quase 2. O Brasil vai, daqui a 10, 12 anos, 13, talvez, o Brasil terá 14,5 milhões de hectares de florestas plantadas. Essa expansão florestal, isso é fato, está no papel, não é uma ideia, é concreto, vai se dar em sua grande maioria, em 80%, via o fomento florestal, via a inclusão da agricultura rural. Esse exemplo que está dando deveria ser usado em todas as cadeias produtivas, né? Porque se cria uma riqueza na propriedade familiar e isso democratiza a renda no campo, que é fundamental para uma democracia como é o Brasil. Beth, está muito clara essa questão social que vocês estão defendendo aí. Vou fazer duas perguntas de caráter técnico para você. Você fala eucalipto. É só eucalipto ou tem alguma outra espécie vegetal que a gente possa cultivar em reflorestamento? E segundo, como é a questão tecnológica ligada, por exemplo, à engenharia genética, transgenia? Boas perguntas. A sua pergunta é muito boa, inclusive assim me salva de alguns associados. Nós temos belíssimas plantações de pinos. As plantações de pinos são igualmente qualificadas como o eucalipto, recebem investimentos extraordinários em engenharia genética, em clone. O Brasil tem, através da fibra longa, a fibra longa permite fazer papéis mais resistentes. O Brasil é hoje um dos maiores fornecedores do mundo da empresa Tetra Pak, por exemplo. Sim. Tetra Pak é uma referência mundial. São feitos com papéis ondulados do Brasil. O Brasil é um proeminente produtor de papéis de embalagem, de papéis ondulados, de papel cartão, também de imprimir e escrever. E será sempre. Nós falamos muito de floresta e celulose, mas é uma oportunidade para eu lembrar que o Brasil deve crescer muitíssimo a sua produção de papel. Então, nós vamos dobrar a área florestal plantada, vamos passar de 14 milhões de toneladas de celulose para mais ou menos 22 e de 9 milhões de toneladas de papel para alguma coisa como 14. E a transgenia, Beth? A transgenia é a solução de todas as plantações do mundo. O que é a transgenia? A transgenia arbórea vai permitir fazer uma árvore com muito mais produtividade. O que quer dizer isso? Oferecendo muito mais metros cúbicos de madeira, produzindo mais em muito menor espaço. Quando eu tenho uma árvore muito mais produtiva, eu posso diminuir a área plantada. A transgenia vai resolver o problema de pesados invernos. A transgenia vai resolver o problema de solos extremamente áridos para as plantações. A transgenia vai produzir um indivíduo melhor qualificado, porque eu não vou precisar de pesticidas, nem de químicas. Mais rústico, mais resistente a tudo. Mais resistente a tudo. Então, a transgenia, olha, eu me permito repetir uma frase tão famosa de Bill Gates: ou o mundo assimila a transgenia ou o planeta vai morrer de fome.
Essa é uma tese que a gente tem definido bastante aqui no Canal Rural também. Beth, você está dando dados, informações que mostram claramente que o setor florestal brasileiro plantado é, de fato, um grande troféu para a gente exibir na Rio+20. Vocês vão fazer isso claramente no Rio+20. Estão prontos para isso? Nós temos um dia inteiro, dia 18 de junho, é um dia inteiro de seminário junto com a FAO, nosso secretário-geral José Graziano, com a nossa ministra Isabela Teixeira, a FAO, todas as associações mundiais de florestas e a Abracelpa, fazendo um dia inteiro de florestas e no dia seguinte, dia 19, também. Muito bom. Olha, parabéns. Muito obrigada, Roberto. A gente fica orgulhoso de saber que o Brasil está na vanguarda mundial desse segmento florestal. Parabéns. Porque, se eu puder dizer uma última frase, o cidadão brasileiro deve se orgulhar das florestas plantadas, deve se orgulhar que nenhum papel nesse país é feito de árvores nativas. Isso tem que ser um motivo de orgulho para o brasileiro, ele precisa conhecer isso. Olha, isso é muito importante. A gente vai receber muita pedrada na direção de que estão desmatando a floresta amazônica, que estão acabando com o cerrado. Aqui está o contraponto. A gente está plantando florestas para mostrar ao mundo inteiro o valor desse segmento. Obrigado pela atenção, companheiro. Beth, muito obrigado. Muito obrigada, Até segunda Roberto. que vem, se Deus quiser. Obrigada.